Olá, tudo bem? Aula 3. Técnicas e materiais básicos. Aprender quais são esses materiais e características de cada um. Ou seja, lápis, borracha, papel, régua, barbante, fita crepe, giz, canetas, pincéis e tinta. Então, pessoal, nós fizemos na aula anterior, na aula 2, a gente começou a criar uma composição para o nosso cliente, né? Então, a gente usou o papel manteiga, né? Está aqui, já está totalmente, já passei o pente fino aqui, já centralizei tudo, então, e aí, só recapitulando a aula anterior, hoje essa aula 3 a gente vai falar sobre os materiais básicos para se trabalhar com lettering em pintura em paredes, ou faixas, ou quadros de MDF, né? Uma infinidade de coisas que você pode criar. Então, eu comecei falando ontem da nossa régua, que a gente tem que usar para fazer as marcações, né? Lápis e borracha, todo mundo tem, lápis borracha comum. Eu gosto de usar também um lápis 6B, que é um lápis mais escuro. Eu gosto do apontador e gosto desse apontador aqui, ó, duplo, que ele tem para lápis comum, né? Essa abertura de lápis comum, e ele tem essa abertura aqui maior, que eu uso para apontar o giz. Aqui está o giz, né? Vou botar aqui na minha camisa que é preta. Ó, ele tem o giz comum, ele vem assim, né? Reto. E aí eu consigo apontar ele aqui, para ele fazer um traço mais fino quando você for fazer trabalhos com giz. E ele é bom que ele tem esse reservatório aqui, que a sujeira não cai no chão, tá? Giz. E eu uso para medir na parede uma trena, ou 1 metro, aqueles de metro de pedreiro, né? Eu gosto da trena, que é aquele negócio que você puxa e ela recolhe sozinha. Eu vou ficar devendo aqui, porque realmente eu não sei onde foi parar minha trena aqui em casa, né? Eu já procurei em todos os lugares e não encontrei. Mas todo mundo conhece uma trena. E eu uso também, que é imprescindível também, o nível. O que é o nível? O nível, ele vai acertar a linha retinha. Mas o nível, ele é padrão. Então, para quem não sabe usar o nível, é muito simples. Você coloca o nível na parede e ele tem uma bolha de ar aqui e uma marcação. Aqui, ó. Ele tem, não sei se dá para vocês verem, vou baixar aqui um pouquinho. Ó, ele tem uma, ó, tá vendo que a bolha está se mexendo? Então, essa bolha tem que ficar exatamente no meio das linhas. Se ela está exatamente no meio das linhas, ela está no nível, ela está reta. Aí você vem e traça ou um tracinho aqui, depois você vai com uma régua e traça uma linha. Isso é porque às vezes você dá uma diferença de meio centímetro e você vai fazer várias frases, quando chegar lá no final o negócio está assim, ó. Entendeu? Então é bem legal você traçar a primeira linha, pelo menos, com o nível, e depois você vai acertando as medidas certinho. Isso é essencial. Aí a gente usou aqui o papel manteiga, que eu falei para vocês, que ele é vendido assim, ó, em rolo, tá? E aí você corta. Eu corto do tamanho da folha A4, que é a folha que a gente usa, do papel sulfite, né? O papel manteiga, o papel A4, que você desenha, ou você usa por baixo assim, para poder... Porque só o papel manteiga fica meio estranho, então você usa por baixo assim, tá? Isso aqui é um material básico. Ah, e tem essas canetas aqui, ó, que pode ser caneta nanquim, caneta fine line... Tem uma série de canetas, né? Essas canetas de retoprojetor, essas daqui fininhas também. Para que serve isso? Aqui, essas coloridas aqui, ó, fine line. Tá vendo? Pode ser qualquer marca, eu uso até, eu já comprei em site da China, que serve para você, depois que a arte está pronta aqui, você vai passar, ó, aqui nessa... Ops. Passar aqui, ó, para ela ficar mais forte, fazer as sombras. Aí se você for usar uma cor, por exemplo, esse país aqui eu fiz meio que 2 cores, então você pode colorir aqui, pode colorir com lápis de cor também, e aí você vai terminando a sua arte, tá? Então, agora eu vou falar sobre os materiais básicos para ir pintar na parede em si. Então você já fez a arte no papel, você vai passar para a parede de alguma forma, que a gente vai ver lá no vídeo 4 e no vídeo 5. Hoje eu vou falar sobre os materiais que a gente usa na parede, ou no quadro, ou numa faixa, né?
Uma coisa que diferencia muito agora é se ela vai ser feita no giz ou se vai ser feito na tinta, né? Essa tinta pode ser tinta de pincel ou tinta de caneta posca. E no giz não tem errada, ela é feita no giz. Então vou falar um pouco do giz. O giz, o fundo tem que ser preto ou aquele verde de lousa. Existe tinta própria para isso, né, chamada tinta lousa, dessa marca famosa aí, né? Mas a gente costuma usar o esmalte sintético à base de água fosco, preto, para fazer o fundo preto. Ou tinta de piso preto, mas existe tinta lousa, existe até um adesivo lousa que você cola e você pode desenhar com giz. Então, como eu falei, eu uso o giz apontado para fazer traços mais finos, uso... Isso aqui tem que ficar apontando toda hora, então geralmente eu já aponto já quase uma caixa de giz e vou utilizando. E conforme você vai riscando, você vai gastando a ponta e o giz vai ficando um pouco mais grosso. Pode-se usar também, se você de repente vai fazer uma letra de 2 centímetros, né? Você corta, você quebra o giz aqui assim, ó, em 2 centímetros, e você já passa ele direto assim e já faz a largura da letra todinha, tá? Isso aqui é uma coisa. Falando ainda sobre giz, a gente tem o giz nacional e tem o giz importado. O nacional, eu costumo usar esse daqui, ó, é o Delta. É um giz bom, ele é bem mais macio, barato, custa, sei lá, deve custar uns R$4 uma caixa dessa, então é muito barato. E eu passei a utilizar também o giz importado, que é esse aqui, o Giotto. Ele é muito mais pesado, muito mais duro, e ele tem parece que tem um pigmento muito maior. Então ele realmente fica bem mais branco. Então agora eu estou utilizando esse aqui para os trabalhos assim maiores, né? Mas esse aqui funciona perfeitamente. Eu fiz durante muito tempo com esse daqui, tá? Essa caixa aqui, para você ter uma ideia, ela custa em torno de R$50. E vem 100 bastões aqui. Essa aqui custa 13 e pouco e vem 64 bastões. Tá? Então, nem precisa falar, vou ter que comprar o giz importado. Não, dá para você usar isso aqui. Só o giz colorido, que não é legal você usar dessa marca. O giz colorido, ele tem que ser o giz pastel seco. O que é o giz pastel seco? Ele é um giz usado para fazer desenhos em papel de... desenho artístico mesmo. Eu uso dessa marca aqui, ó, Toisson d'Or. Não é barato, ele custa em torno de R$5 um bastão desse aqui, mas você também consegue fazer bastante desenho. Isso aqui é importante você saber os valores, se a arte vai ser colorida ou preto e branco, até para você dar um orçamento, né? Se você vai fazer uma arte toda branca, você compra uma caixa dessa aqui, R$3, você faz a arte, então você pode cobrar. Agora, se a arte tiver muito detalhe colorido, que você vai ter que pagar R$5 em cada cor, então o seu orçamento tem que ser muito mais caro. Tá? Isso aqui eu compro em livrarias, assim, né? Na internet vende também, e vende a caixa inteira com várias cores. É bem mais caro, né? Que você vai comprar, imagina, se você comprar 10 vai dar R$50, mas tem de R$200. Tem um produto da China, eu não comprei ainda, mas eu vou comprar para utilizar, para testar, que ele é usado para tingir cabelo de criança, e ele vende como pastel seco. Eu não testei ainda, mas de repente pode funcionar e é bem mais em conta. Tá? Então, de giz, é isso que a gente vai trabalhar. Então, você vai lá arriscar, vai fazer o processo, e vai fazer com giz. E eu uso o giz, esse pano de microfibra. O que é microfibra? É uma fibra sintética que ele meio que não gruda no pano, sabe? Então você passa assim, ela solta a poeira. É muito melhor do que um pano de algodão comum, tá? Isso aqui também é um achado bem legal. Então você pode usar seco, pode usar um molhado, e sempre que você for apagar alguma coisa no giz, não fazer assim. Você fazer tudo numa direção só. Por quê? Você está segurando o pó do giz, né? Ao mesmo tempo que você está tirando o giz, você está segurando ele numa direção só. Depois você vai assim e tira. Se você fizer assim,
você está espalhando o pó de giz para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Entendeu? Beleza? Então tá, definiu a coisa do giz, é isso. Você vai usar giz branco, giz pastel seco se tiver colorido, e o pano, fazer as marcações normal, como qualquer outro desenho. Para fazer marcações na parede, eu uso barbante. Como assim? Ao invés de eu ficar lá riscando, sei lá, com um lápis, ou riscando com giz devagarinho, eu uso barbante. Isso aqui também é um achado. Você, como é que faz isso? Você estica o barbante do tamanho que você quer, né? Então, digamos assim, eu tenho 3 metros para riscar várias linhas assim, né? Então, eu pego lá um barbante de 3 metros, esse barbante aqui, passo o giz, por isso que eu uso o giz comum também, assim, ó, esfrego o giz no barbante todinho, tá? Marco lá a altura na parede, 10 centímetros, marco lá no outro lado, 10 centímetros, prendo essa ponta lá com uma fita crepe, que também é muito útil, você vai usar para várias coisas, prendo essa ponta lá com a fita crepe e levo lá na outra ponta e seguro e estico. Então você vai esticar esse ponto aqui lá na sua marcação e esse ponto aqui na sua outra marcação. Vai ficar uma linha reta assim. E aí como é que eu faço? Eu venho aqui no meio eu estou sozinho aqui, não vou conseguir explicar. Eu venho aqui no meio e puxo esse barbante assim, ó. Dou um leve toque nele. Aí o barbante vai fazer isso, ele vai balançar. Nisso que ele vai balançar e vai bater na parede, ele vai deixar o pó de giz todo traçadinho aqui. Entendeu? Isso é bem legal, assim, te facilita muito para você fazer isso. E eu uso o barbante também para fazer circunferências na parede. Isso tudo falando na parede grande, né? No papel você faz rapidinho. Como é que eu faço isso? Eu marco o centro da nossa circunferência, coloco esse barbante lá bem no centro, estico, boto o giz aqui na ponta, tá? E vou, ó, riscando, fazendo uma bola. Como o barbante vai estar preso aqui, a outra ponta vai estar o lápis, eu vou conseguir fazer a circunferência certinho. Entendeu? Isso também é muito útil, esse barbante aqui. Então, isso aqui já utilizei. Aí, a outra forma de se fazer uma pintura, se não vai ser no giz, ela vai ser na tinta definitiva ou na caneta Posca, que é uma tinta definitiva também, e até no jet, né, no spray. Só que eu não trabalho com grafite, então eu nem tenho autoridade para falar em grafite. Tá? Grafite é uma outra situação que deve até utilizar processos parecidos com o nosso, de marcar, de riscar na parede, só a questão da pintura que é um pouco diferente. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre as canetas.